Yamaha OX-99. A Yamaha estava cansada de ser apenas a fornecedora de motores. Eles queriam mostrar que podiam construir um carro inteiro melhor do que a Ferrari ou a McLaren. Ao contrário de outros carros que se inspiram na F1, o OX-99 era literalmente um chassi de F1 com uma bolha de vidro em cima. O motor V12 de 3,5 litros era um membro estrutural do chassi, o que significa que as vibrações do motor passavam diretamente para o cockpit. O design de assentos em linha foi escolhido para manter a seção frontal o mais estreita possível, melhorando a aerodinâmica. O motorista sentava no centro, oferecendo uma visibilidade de caça de combate através do para-brisa curvo. Utilizava braços triangulares sobrepostos com molas e amortecedores acionados por varetas, exatamente como nos monopostos de competição da época. O projeto custou cerca de 7 milhões de dólares em desenvolvimento na época. Com a bolha econômica japonesa estourando em 1992, o preço final de venda teria que ser astronômico para cobrir os custos, o que forçou a Yamaha a engavetar o projeto após apenas 3 protótipos funcionais serem construídos. Mercedes-Benz C111. A Mercedes queria provar que o futuro não pertencia ao motor a pistão convencional. O C111 foi a plataforma de testes mais radical da história da marca, durando uma década de experimentação. Inicialmente, o foco era o motor Wankel. O C111-2 usava um motor de 4 rotores que era incrivelmente suave e potente para o seu tamanho, produzindo 350 cavalos. No entanto, o alto consumo de combustível e problemas de vedação dos rotores, somados à crise do petróleo de 1973, mataram a ideia. A Mercedes mudou o foco para o diesel. Na época, motores diesel eram vistos como lentos e barulhentos. O C111-3 usava um motor de 5 cilindros turbo que provou o contrário. O carro atingiu 322 km por hora em Nardo, Itália, mantendo uma média de velocidade impressionante por horas. A cor laranja metálico e as portas asa de gaivota se tornaram ícones. O coeficiente aerodinâmico foi refinado ao extremo em túneis de vento, chegando a 0,19 na versão final de recorde. A Mercedes recebeu inúmeros cheques em branco de clientes querendo comprar o carro, mas a marca se recusou a vendê-lo, mantendo-o estritamente como um veículo de pesquisa. Ferrari 288 GTO Evoluzione. A 288 GTO original já era um monstro, mas a Evoluzione foi a tentativa da Ferrari de dominar o Grupo B. Com o cancelamento da categoria após acidentes fatais, a Ferrari se viu com um carro de corrida sem lugar para correr. O motor 2.9 litro V8 recebeu turbos maiores, elevando a pressão e a potência para 650 cavalos. Para efeito de comparação, a 288 GTO de rua tinha apenas 400 cavalos. O interior foi totalmente despojado. Vidros deram lugar a acrílico. O peso baixou para 940 kg, resultando em uma relação peso-potência de 1,44 kg por cavalo, um número que ainda hoje assusta supercarros modernos. Se você olhar para a Evoluzione, verá o rascunho da F40. A asa traseira integrada, as entradas de arnaca no capô e a estrutura de aço tubular revestida com painéis de compostos foram diretamente transplantadas para a F40 em 1987. Apenas 5 ou 6 unidades foram produzidas. Elas são a representação máxima da filosofia de Enzo Ferrari. A melhor Ferrari é aquela que ainda não foi construída. Jaguar XJ13. A Jaguar dominou as 24 horas de Le Mans nos anos 50. O XJ13 foi a tentativa de retornar ao topo, enfrentando gigantes como a Ford e a Ferrari em uma era de transição tecnológica brutal. O V12 de 5.0 litros era uma obra de arte visual, com 12 cornetas de admissão polidas. Ele utilizava um sistema de cárter seco para permitir que o motor fosse montado o mais baixo possível, baixando o centro de gravidade. Malcolm Sayer aplicou princípios de aerodinâmica da aviação. O corpo do carro era feito de painéis de alumínio rebitados à mão. Era um carro de motor central numa época em que a Jaguar ainda era famosa por seus motores dianteiros longos. Durante as filmagens de um comercial, um pneu traseiro falhou a alta velocidade e o único protótipo capotou diversas vezes. O carro ficou destruído e foi guardado em um depósito por anos até ser restaurado pela fábrica, tornando-se o Jaguar mais valioso do mundo. O ronco desse V12 é considerado um dos mais puros da história. O projeto provou que a Jaguar era capaz de criar um supercarro de motor central, conceito que só retornaria décadas depois com o XJ220. BMW Série 7 Goldfish. No final dos anos 80, a BMW e a Mercedes-Benz travavam uma guerra de prestígio. Quando a BMW lançou o primeiro V12 alemão do pós-guerra no I-32, a Mercedes respondeu com o M120. A BMW, então, decidiu dar um passo além do imaginável. O motor era uma obra de Paul Roche. Ele pegou 2 blocos do motor M70 V12 e os fundiu, criando um monstro de 6,7 litros. O motor era 30 centímetros mais longo que o V12 original, o que forçou a eliminação de todo o sistema de arrefecimento frontal. No porta-malas, foram instalados radiadores gigantes com ventoinhas de alto fluxo. Para que o ar chegasse até lá, foram esculpidos dutos de fibra de vidro nas laterais traseiras.
O painel traseiro foi substituído por uma grade de alumínio para a saída do ar quente. Entregava 408 cavalos e 63,7 kgfm de torque. O carro ia de 0 a 100 km por hora em 6 segundos, uma marca absurda para um sedã executivo de luxo daquela era. Embora o V16 nunca tenha chegado às ruas, a BMW usou o conhecimento adquirido para desenvolver o motor do McLaren F1 anos depois. Curtiu? Deixa o like e já se inscreve no canal. Até mais!